Desde já eu agradeço a presença do nosso secretário de Saúde, Jonas Signor, e da nossa coordenadora e enfermeira do SF, a Daiane Teixeira, que é coautora deste trabalho, e de todos aqui presentes. Então, o título do nosso trabalho é Perfil e Prognóstico dos Pacientes Atendidos na Fisioterapia, implantação do método Pilates no SUS. Atualmente, as maiores prevalências de atendimento junto à nossa unidade, acreditávamos empiricamente que eram de pacientes com afecções musculoesqueléticas da coluna vertebral, de pacientes que fazem uso de psicotrópicos e de doenças crônicas degenerativas, mas até então eram todos dados verificados empiricamente. Dentro do contexto de trabalho de equipe interdisciplinar, o fisioterapeuta veio para somar ações que venham ao encontro das reais necessidades da população, buscando assim uma maior resolutividade. Fato este que a gente pode ter visto corroborando com a recente inclusão deste profissional por lei na equipe do SF em outubro de 2021. Quando você faz uma pesquisa em boas bases, né, de dados, existem pouquíssimos estudos que avaliaram o perfil dos pacientes atendidos dentro do setor de fisioterapia. São mais ainda escassos estudos que avaliaram o desfecho, o prognóstico, o resultado dos atendimentos realizados. Então, esse estudo se justifica, porque a partir do momento que nós conhecemos esse perfil e esse prognóstico, nós vamos ter um diagnóstico situacional, vamos conhecer as reais necessidades da população e, assim, vamos ter um melhor planejamento das nossas ações, com definição de prioridades, alocação de recursos e avaliação dos programas que venham a ser implantados. Isso vai contribuir, então, para o manejo muito mais eficaz dos casos a serem atendidos. O objetivo geral foi levantar o perfil e prognóstico desses pacientes, realizados de forma individual ao longo de 8 anos. Como objetivos específicos, tivemos elaborar sugestões estratégicas e uma possível proposta de intervenção condizentes com os problemas elencados, direcionando assim melhor nossas políticas. Promover o reconhecimento dos resultados alcançados, sua efetividade ou necessidade de aperfeiçoamento. E apresentar tanto os pontos positivos quanto negativos, motivando tanto os gestores quanto a equipe. Então, trata-se de um estudo retrospectivo, com levantamento de dados de todos os atendimentos individuais realizados ao longo de 8 anos. A coleta, então, de dados foi feita em prontuários manuscritos, não foi feito ainda pelo SUS, porque é bem antigo, de todos os dados sociodemográficos e clínicos. Utilizamos o programa Excel. Após 3 anos de trabalho, nós já tínhamos alguns resultados preliminares. Nós já verificamos que existia uma alta incidência de pacientes com afecções musculoesqueléticas. Diante disto, nós começamos a montar grupos de pilates. Então, vou trazer alguns dados de 10 grupos de pilates, com 6 pacientes cada, que realizaram 3 meses de tratamento. Antes deles começar o tratamento, nós utilizamos 3 escalas de avaliação, que foi a escala visual analógica da dor, o questionário Ovster Low Back Pain, que avalia incapacidades da lombalgia, e o questionário SF36, no qual eu não trago nenhum resultado, porque nós não temos tempo hábil. Então, alguns resultados preliminares, nós temos muito mais resultados, tá? Verificamos, então, que a maior prevalência foi do sexo feminino, 63, de 41 a 60 anos, sendo a maioria agricultores e donas de casa. Deste resultado é dos 8 anos de atendimentos individuais. Dos diagnósticos clínicos encaminhados, então, a maioria eram de pacientes com problemas de coluna, em segundo lugar, os pós-operatórios, sendo que a lombalgia ficou em 63%, seguido da cervicalgia, 25%, e dorsalgia, 12%. Em relação, então, ao prognóstico, nós obtivemos que 54% dos atendimentos individuais tiveram uma melhora total, 18% parcial, 2% não obtiveram melhora e 12% encaminhamento. Melhora total da dor, da limitação de amplitude de movimento, do que a gente avalia. A melhora parcial não quer dizer que o paciente ficou com dor. Às vezes ele ficou com outro tipo de limitação. Para os pacientes que fizeram pilates, então, com 3 meses de tratamento, houve uma redução de mais de 50% da dor pela escala visual analógica. Pelo índice de Ovster, que avalia as incapacidades, passou de 33 para 28. Foi verificado que quem tinha incapacidade grave ficou em moderado, quem tinha moderado passou para leve, e quem estava leve ficou sem dor. Como conclusão, então, nós tivemos
que a maior prevalência são de pacientes com afecções musculoesqueléticas, disparada a lombalgia, 63%. Sabemos que a lombalgia já é um problema de saúde pública. Se nós verificarmos o Supremo Tribunal do Trabalho, ele colocou que nós temos mais de 6 milhões de brasileiros com hérnia de disco. Então, lombalgia seriam muito mais. E se nós verificarmos um recente dado do Instituto Nacional de Seguro Social, ele trouxe que, no ranking dos 5 problemas mais frequentes para eles, 4 eram ortopédicos. Destes, 3 estão relacionados com a lombalgia. Este dado foi de 2020, onde nós tínhamos uma alta de Covid. Primeiro lugar ficou lombalgia, segundo lugar ficou dores no ombro, em terceiro lugar ficou Covid. Então, nós sabemos que a lombalgia gera aposentadorias precoces, suspensão temporária do trabalho, altos custos tanto para a sociedade como para os sistemas de saúde, incluindo o SUS. Faz-se necessário, então, minimizar essas altas incidências com um trabalho abrangente. Nós iniciamos com o método Pilates, mas pode ter muitos outros, né? Mas nós trabalhamos o plano reabilitativo. Nós não testamos ainda o plano preventivo, que é o que preconiza as nossas políticas públicas de saúde. Montamos recentemente a Academia de Saúde. Então, esperamos a ampliação, que vai trabalhar mais o preventivo e sair um pouco do reabilitativo e tentar ver se isso vai acontecendo em vários lugares do país, para a gente ter uma redução desses casos de lombalgia. Agradeço a presença de todos. E uma frase que eu deixo para todo mundo, que é do Albert Einstein, que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Muito obrigada.